Eu preciso que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, do capítulo de número 22, a partir do verso de número 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 17, diz assim: Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vamos embora. 24. Porém, fui sincero perante Ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra avesso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque nos confrontos das mudanças. Continua conosco, que teu Espírito tenha liberdade, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, o tema da minha mensagem é vida eterna versus vida terrena. Eu quero falar com vocês rapidinho de algo que eu já venho há muito tempo buscando informar a igreja, buscando refletir com a igreja, e muito mais do que isso, conduzir a sua vida a um nível de transformação, aliás, a um nível de vida e não de sobrevivência. Para mim, sobreviver é conseguir pão, é conseguir água e conseguir abrigo. Para mim, os animais, eles não vivem, eles sobrevivem. Todos os dias, eles saem para caçar ou para serem caçados. No final do dia, boa parte deles que começaram não chegam. Cederam suas vidas para que outros vivessem. Você não vai ver esses animais aspirando objetos e coisas como nós. Nós vamos descobrir que eles, na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem. Porque sobrevivência é diferente de viver. Aquele que vive, segundo a Bíblia, ele recebe um pouco mais do que necessita. Aquele que consegue viver, ele consegue ir além, um pouco além, talvez não muito além da sobrevivência. Mas com certeza ele precisa romper este limite
Aquelas pessoas que conseguem apenas obter o necessário e pronto, na verdade o que elas estão fazendo é sobrevivendo e não vivendo. Nossa proposta sempre foi levar a igreja a um nível que a igreja recebeu de autorização de Deus para viver. Nós já falamos aqui que é impossível que todos sejamos ricos. O sistema não funciona com uma riqueza generalizada. Não existe como isso acontecer, porque se todos forem ricos, nós não vamos ter as necessidades básicas atendidas. Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai beneficiar? Quem é que vai oferecer os serviços básicos? Se você fura o pneu do seu carro, se você precisa de um conserto elétrico, a vida ela é de interdependência. Pessoas dependem do seu dinheiro e você depende dos serviços dessa pessoa. Então não tem como nós colocarmos todos no mesmo nível social. Não existe isso. Lugar nenhum funciona desse jeito. Mas também nós vemos a Bíblia dizer que nunca vi um justo desamparado, um servo do Senhor mendigar o pão. Preste atenção, porque a Bíblia faz uma proposta para todos nós, de termos um nível de vida que vai além da sobrevivência. Mas aí vem a minha pergunta: o que é mais difícil, ir para o céu ou viver na terra? Você consegue me responder isso de forma rápida? O que é mais difícil, gente? Ir para o céu ou viver na terra? O que é mais difícil? Ir para o... uma pergunta que me parece estar bem equivocada. É muito mais fácil ir para o céu, no que diz respeito ao ensinamento bíblico, do que viver na terra. Qual é o grande problema da vida aqui? É que me parece que diante de nós está um espelho. E o que ele faz? Reflete tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos provavelmente vai virar ou vai voltar para nós de alguma forma. Só que nós não temos testemunhas ao nosso lado o tempo inteiro, observando aquilo que fizemos e fazemos, quer de forma explícita ou implícita. Mas a verdade é que o texto que nós lemos, e eu já vou mostrar ele para vocês, fala de um camarada que não tinha problema com os céus. Você não vai ver Davi, tudo bem que nós estamos no Velho Testamento, mas você vê que Davi teve muitos altos e baixos. Mas chegou um momento que ele entendeu o que acontecia com ele. E esse texto que lemos faz parte disso. Por quê? Porque quer no casamento, na criação de filhos, quer nas nossas questões financeiras, quer nos nossos estudos, quer em todos os ambientes, na maioria das vezes, parece que tem alguém atrapalhando a nossa vida. Parece que tem alguém criando uma confusão na nossa vida. Eu não sei se você já parou, basta você conversar com as pessoas, que há sempre um culpado para que aquilo esteja acontecendo. E pior, elas acham muito mais difícil chegar no céu. Mas segundo a Bíblia, chegar no céu é muito fácil. Primeiro, você vai receber algo que você não merece, porque Ele é misericordioso. Então, se você está buscando merecimento para entrar no céu, você está perdido. Não vai entrar nunca. Porque melhor que você seja, você nunca vai merecer. A minha pergunta é: um Deus que quer nos salvar, criaria um sistema tão difícil de ser alcançado? Não.
Por que é que pessoas então nos oprimem tanto, buscando fazer com que creiamos que não temos direito a entrar no céu? Talvez seja uma boa pergunta. Por que é que pessoas dificultam tanto, estabelecendo condições que a Bíblia nunca falou que era necessária para entrar no reino de Deus? Então, primeiro eu preciso mostrar a você que entrar no céu é fácil. Difícil é viver na terra. Poxa, pastor, eu nunca pensei nisso, mas eu queria que você fosse pensando hoje. Aliás, não fosse pensando, fosse pesquisando o que eu vou te falar. Porque pode ser que para você eu esteja falando um montão de besteira, então eu quero que você pesquise. Certa vez, um carcereiro está tentando tirar a sua própria vida. E quando ele está tentando tirar a sua própria vida, ele conversa com Paulo e Silas e diz para ele: o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? O que eles respondem? Sabe o que é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Todo aquele que crê e for batizado será, mas aquele que não crê já está, ele não vai, ele já está condenado. É o que diz o texto. Então preste atenção como é que é fácil entrar no céu. É só acreditar. Confessar com sua boca que Jesus Cristo é o... Quem já fez isso? Então está no céu. Pastor, é simples assim? É. Entrar no céu é simples, mas não tem que fazer, não tem que acreditar. E morrer acreditando. Qual é o grande problema? É a morte súbita, aquela que você não está esperando. Que aí tem. Porque eu não consigo acreditar que todos aqueles que têm Jesus e que já reconheceram, se morrer devagar, vai para o inferno. Eu não acredito. Porque dá tempo. Eu não, Senhor Jesus, sou meu Pai. Perdoa meus pecados, estou morrendo. Mas se não der tempo, você está atravessando a rua, atropelou. Mas não. Pô, queria uns 5 minutos, sim, só para meter a última conversa. Pastor, como é que eu sei? Eu aprendi uma coisa: o salvo, ele tem sintoma, assim como o perdido também tem. Ninguém precisa falar com a gente que está salvo ou perdido. Você dá aquela olhada se o indivíduo já está no trilho. Entendeu? Se chamar a senha 326, era tu. Tu foi. Você está rindo, mas é sério. A Bíblia diz: se conhece a árvore pelos seus. Bom, Deus não pede de nós perfeição, Ele pede de nós aperfeiçoamento. Qualquer um pode dizer eu estou salvo, mas você não pode dizer que o outro está perdido. Você tem o direito de dizer eu estou salvo em Cristo, mas fulano está perdido. Não pode. Você não tem o direito de dizer que ninguém. Você pode dizer que ele parece. Ó, fulano parece que vai se lascar. Beleza. Pelo comportamento dele. É a grande verdade. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu entrei na igreja, eu tomava um birinade. Lembra disso, Jane? Essa era a minha comparsa. Tomávamos grau, gostava de tomar. Aliás, eu parei de beber, hoje não gosto de nada de bebida, porque minha família toda tem problema no DNA da família. A quantidade, você sabe, conhece? Não, você conhece minha família. É só você falar de um pecador que ele já fica... Mas sabe, perdi uns 3 ou 4 primos, tios, certo? 2 irmãos, por causa da... Então eu não gosto, esse negócio de bebida não gosto. Mas eu, quando eu me converti, eu tomava uns negócios assim ainda. Às vezes ficava meio alto, assim. Crente em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Eu falava palavrão, você falava também? Não, que ninguém falava. Isso aqui eu acho que eu vim pregar no céu, na verdade. Deixa eu ver se eu morri. Eu acho que... Não, eu tinha um montão de coisas que eu não consegui me libertar
simultaneamente ou instantaneamente. Aceitei Jesus, alguém falou, agora você é santo. Fui para casa caçar o santo. Achei na fotinha, no crucifixo, mas estava ruim de achar em mim. E até hoje eu ainda procurando. Não com tanta diligência quanto antes. Eu aprendi que a cada dia que passa, você pode se tornar uma versão melhor de você mesmo. Onde o pecado vai dando lugar ao poder de Deus. Onde você vai destruindo o velho homem gradativamente. Mas você vai conseguir destruir tudo, sim ou não? Não, o apóstolo Paulo tentou. Estou com uns pins na carne, o que Deus disse, Paulinho, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa Então ninguém nunca vai ser perfeito. Então pare de achar que você vai ser perfeito. Agora também você não pode ser nó cego demais. Porque senão quer dizer que você está perto do chifrudo. Você olha para a pessoa e diz, nossa, essa pessoa é uma pessoa mansa. 364 dias do ano. Um dia ela estourou. Vou matar todo mundo! Deixou de ser crente? Não, só mostrou que não é perfeito. Entendeu? Lá uma vez ou outra você tem uma vontadezinha esquisita. O bom de estar aqui é que eu olho para todo mundo. Eu vejo quem tira o olho de mim, eu vejo quem ri, eu vejo quem cutuca o outro aí, ó. Certo? Aqui nós vamos descobrindo os pecadores, não é? Um negócio legal, porque você é gente. E se você achar que não pode sentir isso, o que você precisa entender é que você tem que ter domínio sobre isso. Então você tem que ter vontade, mas não, entendeu? Queria esganar, morde a língua. Depois fala com Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu em pensamento matei, esquartejei, enterrei. O Senhor sabe até onde que eu fiz aqui, certo? Porque você é gente. Hoje eu vejo pessoas buscando uma santidade utópica, inexistente, um relacionamento com Deus que não existe. Um dia vai existir, porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado, e você vai receber um novo corpo, um novo nome, amém? E aí você vai estar com ele em glória, aí é beleza. Mas enquanto estiver aqui, meu filho, você tem que entender. Então eu aprendi uma coisa na minha vida, que fé e temor a Deus me leva para o céu, mas não me dá uma vida boa aqui na terra. Vida boa aqui na terra, vida boa de verdade, ok? Então não estou falando boa de verdade, está em viver dentro dos princípios e valores de Deus. E um deles, porque não dá para falar de muitos, é a lei da semeadura. Me entenda bem, quem vive bem aqui na terra, obedecendo valores e princípios, que estão na Bíblia e algumas pessoas sequer são capazes de notar, porque muitas vezes parece que não está na Bíblia, ou a Bíblia não te ensina a buscar fazer tudo o que você for fazer da melhor maneira possível. Como é que se faz algo da melhor maneira possível? Obtendo o máximo de conhecimento possível em torno daquilo que vai ser executado. E como é que se reúne o máximo possível de informação daquilo que precisa ser executado? Estudando, adquirindo informação, conhecimento, ferramentas. A Bíblia diz isso. Porém, quando você vê alguém que não frequenta a igreja, mas que buscou o máximo de informação daquilo que vai executar, executa aquilo com maestria, é alguém que aprendeu a fazer aquilo que veio à sua mão da melhor maneira possível, tem sucesso. Mas não faz sentido, porque o cara está num ambiente idólatra. E eu estou num ambiente religioso, crendo no Deus Todo-Poderoso e com fé em Cristo. Isso vai fazer você ir para o céu, não viver bem aqui na terra. Isso também não significa que esse que cumpriu os princípios sem fé
vai para o céu. São duas coisas distintas. Aliás, a Bíblia sempre fez essa distinção: vida terrena, vida eterna. Você vê que o salmista tem uma crise muito grande quando ele olha para um ímpio prosperando. O que nós temos que entender é a maturidade, ou ter a maturidade para entender que os princípios e valores, quando são obedecidos, me trazem uma prosperidade terrena. Que a fé e o temor a Deus me levam para o céu. E se eu quero viver o que a Bíblia me oferece como proposta, eu tenho que unir as duas coisas. Viver uma vida excelente aqui na terra e depois ir para o céu. O salmista, aqui Davi, mas não no Salmo, no livro do profeta Samuel, eu quero só voltar lá e ler, e eu vou terminar com vocês. Bota o 17 de novo. É isso, começamos? Não, foi no 18. Isso. Preste atenção no que ele está dizendo. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção, deixa aí só um minutinho. Davi enfrentou muitos inimigos, sim ou não? E muitos desses inimigos ele enfrentou porque era valente, porque tinha gente valente do seu lado, porque tinha armas necessárias e estratégia necessária, sim ou não? Então ele não precisava de Deus. Ele não precisava de Deus. No que diz respeito a resolver problemas que ele pode resolver, ele resolvia. E era bom nisso. Ele não tinha problema com isso. Mas quando chegou momentos na vida dele, que os inimigos eram mais fortes, mais numerosos do que ele, Davi foi alguém que reconheceu que quando esse momento chegou, ele tinha relacionamento com Deus. Note que ele tinha estratégia, valentes, armas, ele tinha tudo. E tudo que ele tinha, ele usava. Mas quando chegou um momento que o que ele tinha não era suficiente para resolver seus problemas, aí ele aciona os céus. E aí ele diz, o Senhor, livrou-me do possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque além de serem mais fortes do que eu, olha o que diz o 19, encontraram-me no dia da minha calamidade. Preste atenção. O que Davi está dizendo, se eu tenho estratégia, meu inimigo também tem. Buscou um momento em que estava mais fragilizado meu casamento, em que minhas finanças estavam frágeis e que eu não estava bem. Ele buscou uma ocasião contra mim, onde a minha possibilidade de me defender não era das melhores. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, ou se você já disse, cara, pô, se isso acontecesse em outro tempo, acabei de pagar o conserto da máquina de lavar, a televisão queimou. Pô, acabei de enfrentar esse tipo de problema, agora vem esse. O que Davi está descrevendo é isso. É alguém que aprendeu a mesclar esses dois estilos de vida. Dava para ele resolver? Resolvia. Não dava para resolver? Deus entra com providência. Por quê? Porque Davi diz, quando eles me atacaram, buscaram o dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez a minha coluna. Bota aí o verso seguinte. Tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha o quê? Tinha o quê? Isso, Davi está dizendo, Deus tem prazer em mim. À toa? Não. Deus não tem prazer nesse cara à toa. Por favor, nunca leia um texto e coloque ele na sua vida. Eu já cansei de ver pessoas pegar o texto de Filipenses e dizer que o Senhor te retribua segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Como se o texto de Filipenses fosse escrito para nós. Ô gente, pelo amor de Deus, o texto de Filipenses foi escrito por Paulo para quem?